Olá, você está no canal Navio de Levezas, seja muito bem-vindo. Hoje iniciamos uma temporada nova, como podem ver, é o nosso podcast do navio e ele está no ar, não é, Beth? E hoje teremos um convidado incrível, vocês já vão conhecê-lo. Então, se eu fosse você, eu não saía daí e já ia deixando o like, inclusive se inscrevendo no canal. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, não é mesmo, Beth? Sim. Hoje o nosso convidado é especial, é o Otávio Augusto. Ele é filho do senhor Osni Pereira, da senhora Nádia Regina, esposo da Isabela e filho... Desculpe. E o filho dele é o Augusto. Hoje ele vai falar sobre relações humanas na atualidade. Otávio, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo aqui conosco para falar de um assunto tão importante. Eu que agradeço, meninas. Obrigado, Van. Obrigado, Beth, o convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente debater, para a gente discutir um assunto tão importante hoje em dia, que é o tão como é difícil a gente se relacionar nos dias atuais, né? O que está acontecendo? Será que a sociedade que leva todo dia a gente acordar com uma notícia trágica com relação a algum acontecimento envolvendo o ser humano, né? Então é um prazer estar aqui, tenho certeza que vai ser muito produtivo. Muito obrigada mesmo. Que isso. E para iniciar, nós queríamos que você desse uma introdução sobre o que é para você essa questão de olhar as relações humanas nesse cenário que nós estamos aqui hoje. O que leva aos apegos e os desapegos. Acho que são palavras bem interessantes nessa temática. Van, a gente parte do princípio que se relacionar é uma das co-razões da gente existir aqui. E com o passar do tempo, isso foi deixado para trás, culminando no cenário que a gente está hoje, que é o quê? Essa guerra entre os seres humanos, na verdade, esse não entendimento do outro. E durante todo esse processo, um dos pilares chaves para que as relações aconteçam, primeiro a gente parte do princípio de entender o que é se relacionar, para depois a gente entender o porquê que a gente não se relaciona. Então, o se relacionar, ele parte de uma comunicação. Comunicação é a capacidade que a gente tem de discutir algo comum de uma maneira mais simples possível para o maior número de pessoas possíveis. Ou seja, significado básico de comunicação para a gente não nem aprofundar muito. E sabendo desse princípio de comunicação, a questão é simples e ao mesmo tempo que é simples, por que se tornou tão difícil? Vocês teriam essa resposta, será? É simples e por que se tornou tão difícil? Exato. Não tem como não falar de um outro tema que são as tecnologias. Né, Beth? Eu acho que elas influenciam profundamente no nosso processo hoje de comunicação. Não vou dizer que é só isso. Eu acho que os valores com o tempo eles foram mudando. Eu acredito também na influência não só da tecnologia, dos valores que foram se alterando, mas do quão, não sei a palavra, materialistas, não sei. Eu acho que nós vivemos uma época mais simples e hoje um pouco mais complexo. Sim. Não sei, eu acho que em torno disso dá para sair ali algumas análises. As relações atuais, se a gente pega para uma linha de entendimento, são 3 pilares importantes que a gente tem no processo de relação. O primeiro deles, diferença geracional. Sim. Ou seja, a diferença de gerações convivem no mesmo ambiente hoje. O segundo deles, empatia. Uma palavra muito utilizada, muito falada, vulgarizada, inclusive, e talvez mal entendida, principalmente na prática. E a terceira, o julgamento. O ser humano ele é um ser julgador. Está na nossa essência isso. Por algum momento, por algum instante da nossa vida, a gente vai julgar alguém, porém a gente não gosta muito de ser julgado. Quando a gente é julgado, a gente se sente um pouco recuado, a gente se fecha um pouquinho e tende a questionar a outra pessoa o porquê desse julgamento. Então, esses 3 pilares são importantes. A primeira, a diferença geracional. Eu não vou nem trazer aqui questões de 1960, 70, porque seriam comparações desleais. Vamos partir para 30 anos atrás, 93, 94. Se a gente pega a década de 90, o celular foi inserido em 94. Ou seja, naquela geração nós não tínhamos nem contato com a internet. E uma pergunta que eu trago aqui
Se a internet veio, se o celular veio pra gente em 94, como você muito bem trouxe, Ivan, no seu discurso, a tecnologia, qual era o principal meio de comunicação? Qual era o principal meio para tentar resolver um conflito nas relações humanas na década de 90? Não vamos nem esticar muito, como eu falei antes. Qual era o principal meio de comunicação que a gente tinha em 1990? Vocês conseguiriam me trazer? Telefone, bip. Telefone, bip? Van? O chamado tete-a-tete. O chamado tete-a-tete. Olha que interessante. O telefone, Beth, ele realmente já existia nesse período, porém ele era algo muito caro e para pouquíssimas pessoas. O telefone vivia trancado, inclusive, com um cadeadinho no passado, na década de 90. Então eu brinco que o principal meio de comunicação que a gente tinha naquela época era a bicicleta. O principal meio de comunicação que a gente tinha era a bicicleta. Se eu tivesse um conflito no meu colégio, para eu conseguir resolver esse conflito, ou eu esperava o dia seguinte para me relacionar novamente com um conflitante, ou eu pegava minha bicicleta e me deslocava até um ambiente para começar a entender o meu relacionamento perigoso que ocorreu numa época de escola, por exemplo. Ou seja, se relacionar era difícil, porque tinha o deslocamento. Vieram as tecnologias, gerou afastamento. Olha que curioso. As tecnologias geram uma aproximação rede, mas na verdade um afastamento de relações pessoais, se a gente for parar para pensar. Então, se a grande pergunta do mundo atual é o famoso "o mundo tá chato", você acha que o mundo tá chato? O mimimi? E eu, na verdade, sempre parto por uma reflexão da seguinte maneira: será que se nós analisássemos o cenário da seguinte forma, será que se naquela época de 90, se nós tivéssemos a tecnologia que temos hoje, será que a gente teria o mesmo grau de relação que nós construímos na década de 90? Você falou algo que me lembrou outra questão. Quando você diz que você vai pegar a sua bicicleta no dia seguinte para resolver algo, entende-se que a paciência você tem que ter para isso. E uma das coisas que eu vejo, quando você falou, eu pensei nisso, não se tem mais paciência para se resolver as coisas, porque a tecnologia veio justamente para eu utilizar o meu tempo com outras. Ótimo. Então, eu acredito que como nessa época nós tínhamos essa paciência, foi construído na nossa infância e adolescência, será que, como reagiríamos? Então, quando você me pergunta, eu retorno a pergunta. Como reagiríamos? Teríamos paciência, que talvez essas novas gerações não tenham, não sei se tem sentido. Exato. Não, e faz total sentido se a gente parar para pensar, porque o campo da paciência realmente ele perdeu nesse processo. O ser humano ficou impaciente, ele tem a necessidade de resolver esse problema da maneira que melhor convém a ele, não ao outro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E da maneira mais rápida possível, porque ele não quer levar isso aí. Coisas que há 30 anos atrás a gente não conseguia trabalhar dessa maneira por conta da tecnologia. Ou seja, a diferença geracional da década de 90 para de hoje já é um pulo gigante. Se nós fizermos uma comparação da década de 90 para de 70, esquece. Aí é pior ainda. Aí a gente vai entrar num cenário muito mais complicado, por isso que eu nem cito muito a geração da década de 60, 70, porque é desleal, eu acho, a gente fazer uma comparação com 2025, 2024, 2030, enfim. A gente tem que pegar coisas mais tangíveis para a gente começar a discutir. Então, a diferença geracional gera desconforto por conta da tecnologia, por conta da aplicabilidade. E não é mérito de um ou demérito de outro, pelo contrário. Darwin traz o termo adaptabilidade, o que muitas pessoas tratam como evolução, por exemplo. Evolução é um termo que eu não gosto muito, né? Evolução nos leva a outro cenário de extinção dos dinossauros e por aí vai. Então, na verdade, o ser humano ele é adaptável durante o seu processo geracional. O grande X a lei nunca vai ser a do mais forte, que talharam, infelizmente, o ditado de Darwin por questões de comodismo. E o que Darwin pregou, que a lei sempre vai ser do mais adaptável acima da força. Ou seja, a gente tem que se adaptar à diferença geracional. Essa geração de 70, 80, 90, 2000 tem que se adaptar a esse cenário atual tecnológico que a gente vive. E a mesma coisa, essa geração tem que se adaptar
a falta de informação que essa outra geração tinha. Ou seja, esse conflito da diversidade geracional é um dos grandes causadores dos distúrbios que a gente tem nas relações. O segundo ponto é empatia. Eu não vou aqui fazer uma pergunta o que seria empatia para vocês, porque eu receberia uma resposta óbvia, talvez. Isso não é demérito de ninguém, porque é o que foi colocado para a gente, que é a capacidade que o ser humano tem de se colocar no lugar do outro. O grande problema é que a empatia, na prática, ela é muito mais complicada do que a gente trabalhar na teoria. Por quê? A gente já sabe que é humanamente impossível me colocar no lugar de alguém, no campo psicológico mais ainda. Se eu passo por uma perda e alguém passa por uma perda, eu jamais posso equiparar essa perda, porque não existe comparação com relação a isso. Ou seja, trabalhar a empatia na prática é mais difícil. O que vocês conseguiriam me trazer com relação à grande falha do ser humano quando trabalha a empatia na prática? Acreditar que as necessidades do outro são as mesmas dele, né? Existe até um ditado, fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. E, na verdade, as necessidades do outro não são iguais às nossas, né? Exatamente. Então, a gente não pode colocar o outro como se fosse uma cópia, o espelho nosso, exatamente, né? Exatamente. E isso que você trouxe, Beth, é tão importante, porque a atitude mais anti-empática que um ser humano pode ter é ele virar pro outro e falar assim, poxa, eu sei o que você tá passando na sua vida. Cara, eu não tô nem preocupado com você se eu trago esse tipo de frase pra alguém. Eu tô preocupado comigo. Eu não tô preocupado com o outro. Eu entender o problema do outro é muito mais difícil. E quando a gente parte para o campo do entendimento do problema, cai nessa frase que você trouxe. É eu começar a entender. O ser humano, ele recebeu uma herança de ouvir para responder, não ouvir para entender. Quando a gente constrói uma relação, e eu estou conversando, por exemplo, com você, Van, eu estou preocupado em te responder, eu não estou preocupado em te entender. A sua frase, quando você me traz alguma informação, a minha mente pré-programada já está trabalhando uma resposta para você e não um entendimento. Porque é um database. A gente tem, Jung traz isso inclusive. Já é uma formatação que a gente recebe natural. Ou seja, eu já entro no campo de não estar muito preocupado com o que você está falando. Por quê? Numa relação, dificilmente, a gente não pode obviamente generalizar, dificilmente eu vou tentar convencer, porque foi me ensinado a vencer. O ser humano é assim. Então, numa construção, principalmente quando envolve diferentes gerações, um quer vencer o outro. Eu não quero convencer, eu não quero que você me aceite. E aí gera confronto, que é perigoso. O conflito é sadio. Só que a gente foi ensinado a vencer e não a convencer e muito menos a entender. Entender é muito mais difícil. O que você acha, Van, sobre isso? É muito interessante, porque com a maturidade nós percebemos que não é mais um campo de guerra. E que tudo que o outro tem para me oferecer, e eu falo porque eu tenho escutado mais. Eu sempre fui muito agitada e eu tenho escutado mais. E quando eu escuto mais, eu faço aqueles movimentos que nós conversamos lá no curso. Eu vou para o meu passado. Então, te escutar é bom porque você me faz viajar. Então, essa questão de eu querer competir, eu querer que você aceite alguma coisa, não. Eu tô absorvendo o máximo que eu posso para que isso faça esse efeito de eu entender algo que faz tanto tempo que eu não lembro. Aí eu foco nisso e no momento certo eu te coparticipo disso se tiver abertura ali. Olha, queria muito te falar que muito obrigado pelo que você me contou. Isso me lembrou tal coisa porque eu senti tal coisa. Tem sentido? Ali gera uma conexão. Que é quando ele vira e fala, que interessante, acho que você me compreendeu. Porque isso que você viveu é um pouquinho do que eu estava sentindo. Ainda assim, eu particularmente, Otávio, não acho que é empatia. Para mim é bem nebuloso esse negócio de empatia. Mas no curso que nós tivemos, né, e nós nos conhecemos em um curso, você fez um exercício e você entendeu que eu tive a empatia naquele momento, se lembra? Sim. Porque onde gera emoção, tem o mínimo que seja de uma compreensão.
O mínimo. O mínimo. Mas é o começo para. Exatamente. Então, eu acho que é nesse sentido que eu movimento hoje. E esse meu movimento de, enquanto te escuto, eu vou lá atrás, e aí no momento certo eu trago. É saudável? O que falta para ser ideal nessa comunicação de compreensão e não competição? A gente parte do princípio que empatia, pra gente voltar nessa palavra, ela é muito subjetiva. Se a gente pergunta pra alguém, poxa, será que é possível sentir empatia fisicamente? Será que eu consigo demonstrar através de reações corporais a tal empatia? Muito provavelmente a gente receba uma resposta de que, poxa, empatia, será que eu sinto realmente isso? Não, mas eu sou empático, lógico que eu sou. Imagina, eu ajudo todo mundo. Calma, a gente está ainda muito na superficialidade se a gente acha que ajudar alguém é ser empático. É muito mais do que isso, na verdade. Empatia, a gente está mexendo com descargas hormonais, dentre eles a ocitocina, dentre outros. E é possível a gente sentir isso na prática a partir do momento que você não conhece alguém e numa simples conversa de 2, 3, 4, 5 minutos que seja, por exemplo, você consegue arrepiar, sentir um frio na barriga. Você está o quê? Estimulando o teu cérebro a trabalhar de uma maneira que ele vai gerar hormônios responsáveis pela empatia. E a gente tem uma descarga corporal física. Arrepio no braço. Ou seja, é possível a gente sentir. Raros momentos da nossa vida a gente vai sentir esse período empático, como a Van trouxe numa fala, numa conversa muito bem colocada. A gente consegue em 5 minutos sentir isso, inclusive. Mas é muito difícil. Há necessidade de se trabalhar em outro nível. A gente cai num campo de entendimento que não basta simplesmente ajudar alguém. Porque empatia pode ser uma xícara de café. Empatia pode ser uma garrafa de água. Pode ser um bate-papo como esse, que atinge uma quantidade enorme de pessoas de um assunto extremamente preocupante no dia de hoje, que é essa capacidade de se relacionar. Outro ponto importante é o julgamento, que a gente falou antes. O ser humano é um ser julgador. A gente gosta de julgar. E por mais que você me verbalize que não, em algum momento você vai julgar, no dia de hoje, no dia de amanhã. E todo dia a gente faz isso. A gente tece julgamentos praticamente o dia todo. Só que a gente não percebe, porque já está inserido na gente isso. A gente trabalhar a empatia, a gente não pode ser um ser julgador. E aí quando a gente tenta unir essas duas coisas, que vem o problema. Porque eu ser empático, eu não posso questionar, porque não é sobre o que eu acho. Empatia é sobre o que o outro precisa. Então, se chega para mim uma pessoa que passa por uma perda familiar, por exemplo, de um ente querido, ou que pede um prato de comida que seja, a primeira coisa que eu vou falar, poxa, mas por que não trabalha? É normal. A gente tem que começar a criar uma barreira para não julgar uma quantidade excessiva de julgamentos que a gente possa vir a fazer durante o dia, para a gente começar a entender o que é trabalhar empatia na prática. E trabalhar empatia na prática também não significa você ser complacente com tudo, não tem nada a ver, são coisas totalmente distintas. É você se dispor para o outro, Beth, como você disse, da maneira que o outro precisa, não da maneira que eu quero. Atrelado a tudo isso, a todas essas características que a gente trouxe de dificuldades de se relacionar, tem uma peça-chave por trás, que por trás de um canal de comunicação, por trás de atitudes, diferenças de geração, tem uma peça importante. Qual seria? Não sei. O ser humano. Tá. O ser humano. O ser humano é a máquina responsável para que esse processo aconteça. A questão é, será que o ser humano realmente conhece o que é ser humano? Será que o ser humano entende a capacidade que ele tem de domínio sobre si mesmo? Não tem. Não tem? Não tem. Eu acho que a gente não conhece nem a gente mesmo. Uma das dificuldades de comunicação que eu vejo é eu não ter conhecimento de mim. Se eu não sei de mim, como é que eu vou dizer para o outro o que eu sinto, o que eu penso e saber dele, né? E saber dele. Olha que coisa curiosa, Beth, que você trouxe, né?
cara, como é que eu vou entender o outro? Como é que eu vou me relacionar com o outro se eu não consigo me relacionar comigo? Ou seja, já começamos o processo errado. Eu tô querendo entender alguém sendo que eu não me entendo. Tanto que uma pergunta que hoje ela é colocada em processos seletivos, inclusive, de muitas e muitas companhias mundo afora, é o quem é você? Uma pergunta usada até de uma maneira muito convencional, porém de uma complexidade gigantesca, que foi trazida lá em 1890, 1896. E quando Freud traz essa pergunta do quem é você, a gente tende a responder de uma maneira muito superficial. Ah, eu sou um cara assim, eu sou assado, eu sou muito dedicado, eu sou um cara muito família. Tá, isso aí não é quem é você. Você está me trazendo coisas que você quer falar, coisas que talvez você conheça. Ou seja, o quem é você é muito complicado. E por isso se relacionar é difícil, porque em algum momento da nossa construção de relacionamento, o seu eu ele vai aparecer. Por um gatilho, por uma frase, por um sinal corporal. Ele vai aparecer. E aí o outro não está no campo do entender, ele está no campo do responder. Exato. Ele vai o quê? Mas por que você está fazendo isso? Não. Mas o que eu fiz? E aí começa os problemas de relações que a gente tem no dia de hoje. O ser humano, literaturas trazem, enfim, o ser humano tem nas mãos de 20 a 30% de conhecimento de si. Se a gente para pensar, se conhecer no máximo 30% do quem é a Vanessa, é preocupante. Sim. É muito preocupante. E aí a grande pergunta que vocês poderiam me devolver é a seguinte: 30% nós temos ciência. O que significa o montante de 100%? Significa que ele não aparece em nenhum momento? Não. Ele aparece em vários momentos, inclusive. Em várias descargas de raiva, de estresse, de xingamentos, de matança e por aí vai. Otávio, você está me dizendo que essas decisões tomadas fogem do controle? Sim. Neurociência já comprovou isso, inclusive. Olha como os assuntos se misturam. Sim. Os assuntos se misturam muito mais do que a gente imagina. Durante um grande período se degladiaram porque uma tese não aceitava a outra por questões de teoria de estudo. Não tem nada a ver. Elas se conversam muito bem, inclusive. Uma completa, uma resposta está aqui, a outra resposta está aqui. Uma pergunta daqui, uma resposta está aqui, e elas vão trocando essa informação. Os outros 70% que a gente tem dentro da gente está guardadinho, num lugar muito escuro do nosso campo mental, que ele vai aparecer. E ele pode aparecer numa criança de 10, 13 anos, que entra numa escola e mata professores, e ele pode aparecer num adulto, num idoso, através de um suicídio e por aí vai. O suicídio, na verdade, é uma tomada de decisão inconsciente. O suicídio é uma mente altamente traumática, com vários e vários problemas internos, onde não existe a capacidade de se tentar resolver isso de uma maneira solitária, e vai te levar a uma tomada de decisão que é o quê? Tirar a própria vida. Ou seja, mais um ponto que se relacionar é difícil. Os 70% estão dentro da gente. Como administramos esse 70%? Como trabalhamos isso de uma maneira tranquila para que aos poucos a gente consiga dominar esse 70%, é que vai fazer com que a resposta do quem é você fique mais clara. Ela ainda não vai ter uma resposta 100%, porque são áreas muito escuras, né, da nossa caixa de Pandora, do nosso cérebro. São caixinhas minúsculas que, para a gente acessar isso, demanda muita energia. Ou seja, a gente vai controlando essa situação. Mas de uma maneira solitária é difícil, e de uma maneira em grupo é mais difícil ainda. O ser humano, ele recebeu durante o seu processo de adaptação a transferir problemas. Eu não estou preocupado em cuidar de mim, eu quero transferir o meu problema. Se eu começo uma construção com você, Beth, Van,
eu começo a trazer para você os meus problemas, querendo que de alguma forma você me auxilie. Mas eu não sei se você está preparada para receber essa descarga hormonal. Esse campo de problemas gigante que eu estou trazendo para você. E aí, numa relação que estaria sendo construída de uma maneira saudável, tem um descarrego de problemas gigante e agora eu perdi 2. Antes era só eu, agora sou eu e a Vanessa desestabilizados. E aí, inconscientemente ou conscientemente, ela me dá um direcionamento. Poxa, Otávio, eu sou sua amiga há muito tempo. Vamos por aqui que vai dar certo. Aí dá errado. Aí eu vou fazer o quê? Culpá-la. Culpá-la? Porque eu sou julgador. Pô, a culpa foi sua. Não foi minha. Sendo que, na verdade, eu não procurei me entender primeiro. Eu quis compartilhar. Porque eu estou esperando ouvir, lembra? Eu não estou esperando compreender. Eu estou esperando ouvir do mesmo jeito que ela está recebendo essa informação, pensando em me responder, não em entender. Ou seja, olha como esse tema, relações humanas na atualidade, está se tornando difícil. Sim. Mais difícil, porque parece simples, mas olha quanta informação a gente trouxe que aumenta demais a dificuldade de se relacionar nos dias de hoje. E agora a gente vai falar sobre celular e vamos tentar construir uma relação humana profissional através de uma consulta médica. Não vou aqui generalizar, obviamente, a ideia nunca foi essa e também não me colocaria nesse campo. Porém, quando passamos por uma consulta médica hoje e o profissional que nos atende, ele está preocupado em entender ou responder? Responder. Normalmente. Dificilmente ele olha na tua cara. Dificilmente ele olha na... Não é culpa dele. Caso você já tenha uma relação, né? Minha nutricionista, por exemplo. Vanessa, pode falar. E ela vai anotando, vai interagindo. Gerou um vínculo. Sim. Por isso. Agora, você está falando desse momento. É novo para mim. É novo. Não conheço você, já tenho mais 10 hoje ainda para entrar aqui. Então, entende o meu lado também? Sim. Tem essa questão, Sim, né? E faz parte do pacote. Sim, sim. Está inserido nesse pacote. Porém, essa construção tem que existir. Inclusive, beijo, Vanessa. Sábado que vem estou aí, tá? Tem atendimento. Essa construção, ela tem que existir, nem que seja por 5 minutos. Eu tenho que ter 5, 10 minutos olhando para você, Beth. E demonstrando atenção. Depois que eu começo a construir, nada impede de eu pegar e começar as minhas atividades profissionais. Ótimo, perfeito, excelente. A questão é iniciar um relacionamento. Seja ele profissional, seja ele afetivo, emocional e por aí vai. Quantas vezes a gente se depara com pessoas conversando entre elas e ao mesmo tempo respondendo uma mensagem no celular? Sim. Olha que superficialidade de construção de relacionamento que está sendo colocada em prática. Eu conversando com você e ao mesmo tempo respondendo uma mensagem. Eu estou preocupado com o que nesse exato momento? Nem com você e nem com o celular. Sim. Eu vi outro dia, Otávio, uma família. Nós estávamos almoçando no restaurante, chegou uma família. A mãe e 2 filhos, um adolescente e uma criança. E os 3 sentaram, pediram a comida e chegou a comida, os 3 pegaram o celular. Almoçaram e foram embora. E com o celular ali na mão, né? Sim, sim. Então, é muito comum isso hoje. A gente imagina, a mãe acho que ela pegou as crianças na escola, ia ter ali uma interação logo depois da escola, como foi o seu momento lá na escola, o que aconteceu na escola. E não, eles, da forma que chegaram, só falaram para pedir o alimento e é muito comum isso acontecer hoje, né? É muito comum. Porque o celular, e aqui, que fique muito bem claro, eu não sou contra. Tenho 2, inclusive. Não sou contra celulares e, pelo contrário, acho que nos auxilia muito. Abriu um leque gigante para a gente de possibilidades, seja ela uma possibilidade profissional, uma possibilidade afetiva e por aí vai. A questão é como trabalhamos isso nas relações humanas hoje. Porque para essa geração que já recebeu essa informação pronta,
por exemplo, a gente pega 2010 para frente, essa geração que já está aqui, ó, ela já nasce embutida nesse cenário de redes sociais, de celulares e por aí vai. Ou seja, não é problema dessa geração, eles já nasceram com esse cenário. A questão é esse entendimento construído nesse cenário. Por quê? Ao mesmo tempo que tem o seu valor positivo, o celular, a internet, toda a nossa flexibilidade de hoje estar em diversos lugares no campo visual ao mesmo tempo, ele gera uma preocupação evidente nessas últimas gerações. E em 2026 a gente vai ter uma nova nomenclatura, vai se mudar novamente. A diferença geracional já vai entrar num outro campo de estudo, e que é o quê? Se colocar nessa vida, se colocar nesse cenário digital, celular. E quando isso é feito de uma maneira desgovernada, a gente vai ter um banimento de um negócio muito importante que o ser humano tem que ter para se entender, que é a frustração. O ser humano tem que aprender a se frustrar. A gente está aqui, na verdade, para se frustrar. Qual é a principal razão de existência do ser humano? Quais são? Progredir, se desenvolver. Progredir e se desenvolver. Vanessa, a principal razão de existência do ser humano? Eu gosto muito da sua fala da questão de se adaptar. Nossa, é impressionante quando a gente fala evolução. Não, adaptação. Porque a adaptação traz, uma palavra que eu gosto muito é a maturidade. Porque é uma coisa que eu sinto que acontece, um olhar diferente para algo que está acontecendo comigo. Nossa, se fosse em tal ano, eu não agiria assim. Eu teria sido explosivo. Então, esse processo que eu gosto de falar, que é uma maturidade que eu apresento, para mim, eu acho que está bem envolvido nisso que você traz. Tem sentido? Tem total sentido, na verdade. Total sentido. Por quê? Hoje, lembra que a gente está interligando os assuntos? Sim. Lembra do julgamento que nós falamos anteriormente? É o terceiro ponto. Isso, o terceiro ponto, o julgamentar que a gente tem. A grande pergunta que eu me canso de ouvir nos dias de hoje é: cara, essa geração, você acha que essa geração tá chata? O famoso mimimi, cara, o mundo tá muito chato. Tenho certeza que todo mundo ouve isso aqui quase que diariamente. E na verdade, a linha de construção mental não tem que ser o porquê que o mundo tá chato e porquê que tá tão mimimi, que é uma expressão que eu não gosto, por sinal. Eu nem compreendo, Exatamente. na verdade, ela. E na verdade não é, o entendimento não é o porquê o mundo tá chato, ou porquê que das não aceitações de hoje. A pergunta é: será que nós aceitaríamos aquilo lá atrás? Também não aceitaríamos, pode ter certeza. A questão é que os meios para um resultado há 30 anos atrás era um. E o meio para um resultado hoje é outro. Ou seja, eu pego esse cara e vou julgar esse cara, porque eu sou um ser julgador, e vou falar: cara, você é muito chato, cara. Você não aceita nada. Eu aceitava isso na minha época. Olha como que eu construo uma relação. Questionando a geração atual. E essa geração fala assim: cara, mas como assim? Porque ele não nasceu, ele não entende o que é isso aqui. Ele não entende o que é viver sem internet. Ele não entende o que é viver sem telefone celular. O celular foi inserido em 94 na nossa vida. Aquele grandão ainda, que eram só executivos que tinham. E olha lá. Ou seja, nós estamos num período de tempo muito curto por uma diferença gigante de informação. E o questionamento, ele vai existir, porque a gente carrega essa herança há muito tempo. Então, eu não entendo essa geração não entende essa. E eu faço o quê? O mundo tá chato. Não. Não é que o mundo tá chato. É que os processos adaptativos foram numa velocidade gigante de desenvolvimento, e o ser humano não. O ser humano continua sentado na mesma cadeira há 60, 70, 80 anos. Nunca ninguém se preocupou em trabalhar o ser humano. Nunca ninguém se preocupou em entender o porquê daquele cara sentado chorando. A ideia é o quê? Tecnologia, informação, enfim, polarização e por aí vai. E o ser humano aonde? Uma hora ele vai levantar. Só que daí o problema é quando o ser humano levantou para tentar entender isso aqui, meu amigo, já estava feito a bagunça.
E a gente está tentando se adaptar no meio da bagunça. Você me fez lembrar uma situação que aconteceu recentemente lá no trabalho. Eu adoro mesa grande porque eu espalho os meus papéis. Estava atualizando o manual, então tinha folha aqui, ali. E aí um rapaz que trabalha com o sistema lá, ele veio se despedir, ele estava indo embora, bem jovem. Ele olhou aquilo, ele parou, ele olhou e falou, nossa, que interessante. E tinha folhas que eu escrevi, não eram só impressos. Você que escreveu tudo isso? Eu falei, sim, eu escrevo bastante. Ele, eu não tenho uma folha. Né, no meu ambiente. É tudo no computador. Mas ele foi acolhedor, ele não falou, caramba, o que é isso? Não. Ele falou, que interessante, eu achei aquilo aberto a compreender a minha geração e eu aberta a falar, você não tem um papel? Uau! Então é um pouquinho de mim que quer ser você. Será que um pouquinho de você também quer ser o meu hábito, a minha atitude? Eu acho que essa troca pode levar a minimizar o que você está falando aqui do não, somos diferentes e eu não quero absorver. Eu não vou ser igual a ele, mas um pouquinho eu quero. Lógico. Isso ajuda, isso facilita muito. E como gerar isso nas pessoas? Facilita e muito. Se a gente começar a entender esse processo dessa maneira, é um passo muito rápido para um entendimento futuro. Muito rápido. Ainda vai ter desavenças? Obviamente que vai. O ser humano é altamente incompreensível. Vai existir sempre. Aquela pergunta que eu fiz para vocês há poucos minutos atrás, né? Qual é o motivo da nossa existência aqui? É sofrer. É sentir dor. O ser humano veio para cá para sentir dor. A nossa capacidade de fazer com que esta história, vida, seja forte, é transformar dor em minutos de sabedoria. Dor é uma fase, sabedoria é uma fase. A vida é uma história. Se eu construo essa história baseado numa fase vitalícia, eu entro num cenário depressivo, por exemplo. Ou seja, eu peguei essa dor, que não tem como, se pegarmos um retrocesso de 1929 e a gente faz esse mapeamento de 29 para cá, 29, 35, 39, 45, 60, Guerra Fria e 90 até Covid. Ou seja, momentos de dor quase que Sim, intenso. 100 anos. Não existe essa exclusão. A gente vai sentir dor direto. Com isso, a nossa capacidade de pegar momentos de dor e transformar em sabedoria vai fazer com que essa fase dor passe e entre uma outra fase. E a vida é composta por fases, que compõem uma grande história. Não podemos nos prender a uma única fase, porque daí ela é extremamente preocupante. Mário Quintana, que teve a infelicidade de morrer na semana de Ayrton Senna, inclusive. Ou seja, quando se morre se morre na semana de um grande ídolo mundial, se é esquecido. E poucas pessoas citam Mário Quintana, inclusive. Tem uma expressão que eu não teria capacidade de trazer nas mesmas palavras que ele, mas, resumidamente, ele traz o seguinte, quando foi-lhe feita uma pergunta. Você não tem medo de morrer e deixar isso aqui? E ele falou, cara, da morte eu nunca temi. O meu medo é um dia saber que um dia eu vou deixar de viver. Olha como muda completamente o campo de visão. Muda completamente. A gente está pensando em vida. Eu não estou pensando em morte. Isso. É muito diferente. Por quê? Se eu me concentro em pensar em morte é uma coisa. Se eu me preocupo em construir uma vida e o que vai acontecer lá é algo que não tem como fugir. Uhum. O ser humano tem 3 coisas que ele carrega consigo. Primeira, evitar a morte. Segundo, encontrar um amor, e esse amor não significa físico, é amor com relação à plenitude de vida. E a terceira é, eu quero mais tempo, eu quero evitar isso aqui, por o maior tempo possível. E essa busca incansável faz com que ele se perca nesse cenário de entrada e saída. Entrada, nascimento, morte e saída. Ou seja, esse ciclo histórico de entrada e saída faz com que essas fases aconteçam na vida do ser humano e ele quer, ao mesmo tempo que está inserido na gente, sentir dor, fazer sentir o sofrimento, faz parte,
E isso está linkado à frustração. Já vou voltar nesse assunto, porque a gente tem que fazer esse resgate para entender o que é se frustrar. E entender, cara, que a dor tá ali. O que me motivou a estudar foi algo muito específico. Passei por uma perda gigante, familiar, procurei respostas internas, não consegui, e comecei a procurar entender o ser humano, por exemplo, para achar uma resposta, ou achar que achei uma resposta. Que é, pessoal, por isso eu coloco que eu achei uma resposta. Talvez não, a Beth jamais entenda a resposta que eu encontrei. Mas eu encontrei a minha resposta e fez com que eu disseminasse essa informação, como, por exemplo, hoje a gente está batendo esse papo aqui sobre se relacionar nos dias atuais. Hoje, essa geração que não está passando por processos de frustração, porque essa exclusão está cada vez mais evidente na sociedade, que a frustração está sendo deixada de lado. Mas eu não quero me frustrar. E hoje, se eu tenho um filho, e eu tenho um filho de 4 anos, inclusive, a minha preocupação, o que eu verbalizo para essa criança é a seguinte: eu não quero que meu filho sofra. Se eu passei fome, eu não quero que ele passe. Sim. Se eu não tive brinquedo, ele tem que ter tudo. Se eu não tinha o que comer em casa, a minha geladeira tem que estar cheia. Porque eu não quero que o meu filho passe por aquilo que eu passei. Mas se eu entender que o meu filho tem que passar por processos de frustração para que dentro dessa cabecinha seja construída um ser humano frustrante, na verdade é uma casca. E essa casca, a neurociência chama isso até de inoculação do estresse, na verdade. E essa inoculação do estresse, esse processo de criar uma vacina interna para descargas estressantes que a gente vai passar na vida, porque não tem jeito, a gente viu desde 1929. A gente vai sofrer isso. A grande necessidade de expor o meu filho a processos de perda é fundamental. Hoje, para eu criar um ser humano, para eu desenvolver uma mente blindada no que diz respeito à parte de maturidade, que é uma palavra que você trouxe, se eu quiser tirar a frustração, eu estou no caminho errado. Se eu quiser tirar a frustração, eu estou completamente contra ao desenvolvimento futuro. A questão é, qual é a minha preocupação hoje? Deixar um mundo melhor para meus filhos? Ou deixar um filho melhor para o mundo? O mundo sempre vai ser mundo. Sempre. Com seus processos adaptativos, com seus processos tecnológicos, as coisas sempre vão ocorrer. E o ser humano? Se eu continuar a entender que o ser humano tem que ficar sentado na mesma cadeira, eu posso ter o avanço tecnológico que for. Vai se perder. Vai se perder. Porque, na verdade, eu tenho que começar a deixar esse ser humano melhor para o mundo. Para esse cara pegar essa informação, em algum momento do plantio, ele colher. Porque a lei da semeadura, inclusive, traz isso. A questão é que nós somos imediatistas, como nós já falamos anteriormente. O ser humano é assim, eu não quero esperar, é no meu tempo. Se eu quero um carro, eu quero agora. Ah, mas, Beth, você vai ter seu carro daqui a 20 anos. Você vai virar para mim e vai falar o quê? Você tá maluco? Como que eu vou ter meu carro daqui a 20 anos? Não, eu quero meu carro agora. Eu quero uma viagem agora. Eu quero morar na melhor casa possível. Tá, mas você vai ter daqui a 60 anos. Quê? Não quero esperar, porque nós somos imediatistas. Só que não dá para ser assim. Se a gente quiser isso, infelizmente, talvez não seja na nossa geração que a gente vai colher. A nossa geração está passando. Mas temos que deixar um progresso de semeadura diferente. A gente tem que começar a entender que quem vai colher isso aqui, infelizmente, não vai ser a gente, mas vai ser alguém. Otávio, você está pensando em alguém, lógico, empatia é sobre o outro, não é sobre o Otávio. Olha como se conectar os assuntos. Isso é ser empático com alguém que eu nem conheço, inclusive. Exato. Alguém que nem nasceu, mas que vai nascer, mas que vai ter a sua percepção de vida. E quem deixa esse legado? Nós. Empatia. Olha que curioso. Empatia com quem a gente nem conhece. É difícil pensar sobre isso, né? Sim.
Você vive ali um momento e o que você planeja é aquilo que vai acontecer um pouco depois, alguns anos. Olhar lá na frente, entender isso, às vezes até incomoda, porque faz com que você vá em busca de lembrar que o seu tempo vai acabar. E como é que ficarão essas crianças da nossa vida? Que não são só os filhos, são os sobrinhos, no meu caso, as minhas meninas, né, o meu menino. Como é que fica tudo isso? E eu achei interessantíssimo essa fala do é um mundo melhor ou são pessoas melhor preparadas para viver nessas transformações que serão naturais? Eu não tenho como intervir nisso, mas eu tenho como deixar ele melhor. E a frustração faz parte. É doído, né? Muito. Ô, Otávio, a gente vive cada situação e parece que com o tempo elas atingem mais. Você até consegue sair... Mas fala, caramba, essa foi mais profundo. O que foi que aconteceu aqui? Exatamente. Mas depois de um tempo você fala, interessante. É necessário. Sim. É necessário, tô na diferente, verdade. Exatamente. Né? E é necessário. Não é fácil, Vanessa, Beth, não é fácil a gente construir um ser humano diferente. Em se tratando de filho, a gente, se a gente não tira a frustração dele, gera culpa, né? Gera Quantas culpa. vezes a gente fica naquele dilema, né? Eu posso fazer isso por ele, mas o mundo mais à frente também na vida do filho não perdoa, né? Não. Ele não tem a frustração com a gente, ele não vai saber resolver lá. E a grande preocupação disso, Beth, é que nos dias atuais nós temos uma quantidade muito grande mesmo, de adolescentes entrando na sua fase de maturidade, onde a maturidade se constrói no campo mental a partir dos 21 anos de idade. E está cada vez mais frequente adolescentes entrando em depressão. Sim. Adolescentes se suicidando. Adolescentes tendo um infarto. Jovens de 20, 30 anos infartando. Por quê? Em processos de frustração que são excluídos, acarretam esse tipo de problema. Na primeira frustração, talvez, que esse cara receba, que esse ser humano receba, ele não vai saber lidar com isso. E ele vai falar, cara, eu não tô programado para perder. Eu tô programado para ganhar, eu quero vencer. Ou seja, tá, mas quem nasceu em 60 tá programado para perder? Tá. Porque a gente vem perdendo durante muito tempo. Porque não tínhamos o que temos hoje. E hoje eu estou excluindo essa frustração porque eu não quero que perda, eu quero só que ganhe, que cresça, que reverbere mundo afora. E aí no primeiro processo de perda, essa pessoa se acaba. O último dado que eu colhi, 24 pessoas se suicidam por dia. É uma informação grande. Agora deve ter alguém tentando se suicidar. Sim. Das 24, 13 processos depressivos. É muita informação. Extremamente preocupante. E esse número tende a aumentar cada vez mais. Esse número tende a crescer, infelizmente, cada vez mais. Por quê? Processos estão sendo excluídos desse cenário. Muito preocupante. Se relacionar é difícil. Já conversamos aqui que se relacionar é muito mais complexo do que a gente imagina. Sim. Envolve campos importantes e tomadas de decisões importantes. E o ser humano toma várias por dia, inclusive. Então, tivemos uma pesquisa sobre isso em um dos cursos. 35 mil decisões por dia. E não temos noção. Porque é o tempo todo ali. E esse número ele é tão expressivo, 35 mil decisões, e aí você pode entrar no questionamento interno e falar assim, não, eu particularmente não tomo uma decisão. Falar é uma tomada de decisão. Tomar uma xícara de café é uma tomada de decisão, menos açúcar, mais açúcar. Banho, mais frio, menos frio. É uma tomada de decisão. Sim. Ah, Otávio, pô, isso é ridículo, uma tomada de decisão ridícula. Sim, mas olha se a gente muda o campo de visão. Quem toma essa decisão por você? Você? Não. É uma formatação que a gente já tem dentro da gente e a gente só expõe uma tomada de decisão. Ah, fiz. Toma. E aí, durante o seu dia, às vezes você fala assim, por que eu fiz isso, cara? Poxa, não acredito que eu fiz isso. Por quê? Você já tomou a decisão, você recebeu esse impulso e fez. Lembra do 70% que a gente comentou? Sim. As tomadas de decisões também são interferidas por esse 70%. As tomadas de decisões conscientes que a gente toma,
Está englobado nos 20 mais 10, tomando 30% que a gente tem de controle. O grande problema são as decisões tomadas no montante geral do ser humano. Porque essa tomada de decisão pode levar a risco de morte, inclusive. O suicídio. Otávio, você está me dizendo que a tomada de decisão de suicidar, o ser humano não tem ciência daquilo? Infelizmente não. Infelizmente não. É uma tomada de... Ele recebe essa informação. E o que está consciente na cabeça dele não tem um nível de entendimento grande, se perde. Se perde. E isso aqui, que é muito maior, a gente está brigando com 70, 30, ele vai fazer o quê? Engolir esses 30 e vai falar o quê? Ó, pula, meu amigo. E se essa pessoa não morre, provavelmente ela vai ter um choque pior ainda. Que ela vai falar, meu, o que eu tô fazendo? Por que eu fiz isso? E ela vai fazer de novo? Lógico que vai, por quê? Vai voltar a trabalhar essa informação. Vai voltar a trazer algum tipo de tomada de decisão, como você falou das 35 mil. E o grande X é, como eu administro esse turbilhão? Existe uma defesa automática? Existe. Lógico que existe. Por isso que a gente é tão resistente. Bom, a palavra atual, que é resiliência, na verdade é adaptação, vem de Darwin, inclusive, é essa capacidade que a gente tem de saber trabalhar com situações e entender que precisa de ajuda em algum momento. Por isso pessoas fazem processo de acompanhamento durante a vida toda, inclusive. E por mais que você libere essa pessoa, você está de alta, você está tudo bem. Ah, não, mas eu quero. Por quê? Porque a pessoa entra num campo de entendimento de leveza, navio de levezas, e eu coloco esse navio de levezas para o campo mental, uma leveza mental, ela entra num estado de leveza que ela fala, meu, tá ótimo isso aqui, por que eu vou acabar? Obviamente, você está tendo descarga desses 70, você está controlando, hora ele vem forte, aí você vem com quem tem a capacidade de te dar uma devolutiva, para não transferir problema, como a gente falou antes. Sim. E aí você faz com que essa pessoa retorne e fala, cara, tá aí, eu preciso disso para minha vida. Qual o prazo? Não tem prazo. Isso aí é duradouro, inclusive. Contínuo. E essas tomadas de decisões, elas são tão complexas que a gente consegue dominar? Consegue. Existem ferramentas para isso. Existem trabalhos que a gente pode fazer para entender o que está acontecendo lá dentro. Que demandaria 2, 3, 4 horas de conversa para a gente começar a entender como eu posso controlar isso aqui. A ideia é a gente entender que o ser humano é muito mais complexo do que a gente imagina, que as informações que ele traz são muito mais pesadas do que a gente imagina, que se relacionar é muito difícil por conta desses assuntos que a gente abordou de uma maneira muito superficial, porém muito profunda, inclusive. Sim. E que se talvez você me perguntasse assim, poxa, se relacionar hoje vai ficar cada vez mais difícil? Se a gente continuar no mesmo caminho que a gente está, sim. Infelizmente, sim. A gente tem que entender essa necessidade de mudança, de adaptação. A gente tem que começar a entender que o problema não está na geração atual e não está na geração passada. O problema está no ser humano. Eu nasci aqui, essa pessoa nasceu aqui. Tá tudo certo. Aquele caminho que você fez é fundamental. Cara, deixa eu aprender um pouquinho disso aqui. Sim. Deixa eu aprender um pouquinho disso aqui. Durante um processo, a barba foi extinta da sociedade. Quem lembra disso? Nas empresas? Nas empresas, enfim, na rua, quem usava barba era taxado, julgado, inclusive. E aí a barba foi extinta durante um período e hoje dificilmente a gente encontra um homem sem barba. A barba voltou. Novamente. A barba voltou. Olha que curioso essas conexões de geração. Era algo que era muito usado na década de 60, 70. Depois ela foi extinta durante um processo. E agora ela voltou muito forte. É necessidade de conexão? É que a gente não dá valor para isso. Mas há uma necessidade de conexão dessa geração com essa. Interessante. Há necessidade, e é natural
Só que a gente não reconhece. E é no detalhe, porque esse exemplo é um detalhe. Será que alguém em algum momento falou, nossa, mas antigamente, que interessante, um ou outro, mas não é algo geral. Por quê? Não aprendemos também a valorizar tradições. Isso também tem se perdido, que é uma outra temática. Que é uma outra temática. Se a gente entender que o que a gente tem hoje de tecnologia, de informação, de atualização, dependeu dessa geração aqui, é um caminho muito vago, mas é um caminho de entendimento. Sim. Cara, se hoje a gente tem aqui, é porque aqui passou por um processo. Ou seja, reconhecer o lá de trás e reconhecer o de 2026, que vai ser mais preocupante ainda, se a gente não tomar uma postura diferente de entendimento de sociedade. Os estudos trazem que essa geração de 2026 para frente é muito preocupante. A gente está falando de vínculo empregatício de 8 meses a 24 meses. Porque se relacionar vai ficar difícil. Porque cada vez mais a exclusão do relacionamento físico, de conversa, está sendo extinta. Hoje é muito comum essa geração dar um feliz aniversário, um eu te amo pelo WhatsApp. E não é uma crítica ao WhatsApp. Nada impede de você dar um eu te amo, um feliz aniversário, um feliz Natal pelo telefone. Mas por que você não vai junto? Ah, mas mora em outro país, ok. Tá vendo como ajuda? Como facilita? Mas se tem a oportunidade, o porquê não se deslocar? A gente fazia isso de bicicleta. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Olha que loucura. Olha que loucura. Você ligou para alguém ontem para dar feliz aniversário? Como você deu feliz aniversário ontem para algum amigo seu? Ontem? Ontem. Como que eu dei feliz aniversário para alguém ontem? Ontem, anteontem. Eu tô falando nesse ano. Sim. Eu quis dizer ontem, não tô muito distante. Sim. Você tem ligado? Como você faz hoje? Olha, eu me policio bastante. Por quê? Porque a gente vive esse lance da internet hoje e facilita os processos. Tem umas mensagens lindas que são prontas. Facilita o processo e é ótimo facilitar o processo. Mas eu sempre me permito, às vezes, a esquecer o celular. Em casa, inclusive, quando eu saio. Eu vou pra minha mãe, falo, mãe, te amo, filho, te amo. Excluo meu filho do celular? Não, não posso fazer isso. O grande erro que também acontece hoje em dia é a exclusão. Eu não tenho como excluir, ele nasceu nesse período virtual. Eu tenho que embutir, em 2004, síndrome do pensamento acelerado, que virou um diagnóstico, inclusive. Ou seja, a demanda de internet. Isso que a gente está fazendo aqui, inclusive. Não existia. Até existia, mas num formato muito diferente. Sem tanta divulgação, sem tanta abertura que a gente tem hoje. Então eu não posso excluir ele disso, mas eu tenho que entender que às vezes é necessário ele esquecer. Então, Van, quando eu posso, eu primeiro mando uma mensagem, mas eu procuro encontrar essa pessoa. Legal. Assim que eu puder. Que eu puder, no mesmo dia, inclusive. O Obviamente, abraço, se são né? cidades diferentes, obviamente fica mais difícil ensinar. Minha mãe mora no interior, numa outra cidade. Mas eu procuro ir. Toda semana eu vou. Porque a gente nunca sabe o último eu te amo. É. A gente nunca sabe quando essa relação acabar, não, porque ela não acaba. A gente vai entrar num campo de discussão de eternidade. Que ela existe. Como você trata a saudade é que é a questão. Exato. O dia que a minha irmã partiu, ela continuou eterna num outro campo de entendimento, que é a saudade. Temos que entender o que é a saudade, assim como temos que entender o que é a empatia. E a frustração. E a frustração. Sem a frustração, como fica a empatia e a saudade? Exatamente. Elas se perdem Exatamente. umas das outras. Exatamente. Assim, começamos aqui hoje com um sentimento leve e nós terminamos, eu acho que reflexivos. Não é, Beth? Muita informação, Otávio. Conexões interessantíssimas que ele trouxe de assuntos, temas.
Fiz as minhas anotações aqui e já quero adiantar, Beth. Ele não sabe, ele vai saber agora. Mas você já está convidado para a nossa segunda temporada. Será um prazer. E de preferência que ele abra todas as temporadas. Essa é a ideia. A Aline já tá ali, tô feliz, ó. Será um prazer a gente trazer essas informações tão importantes no campo de entendimento do ser humano, de doenças que a gente pode ter durante esse processo. Será um prazer estar aqui. Sim, acredito que a continuidade desse tema, eu tô sentindo essa necessidade. Você entrou numa temática de saudade agora no final que eu quero mais. É fato. E esses links são importantíssimos porque nós vamos viver a partir de agora. Eu acho que você transformou. Eu falo por mim, acredito que a Beth também, que ela é bem aberta a tudo isso. Transformou a forma como eu vou enxergar esses aspectos agora, né? A gente falou da diferença geracional, a empatia, o julgamento. Eu vou olhar para tudo isso diferente agora e você já agregou isso para mim. Eu tenho certeza que para muitas pessoas que estejam assistindo também. Então nós já vamos pedir para deixar comentários que o Otávio vai olhar, vai responder se conseguir, senão a gente responde também, fala com ele. E eu acho importante essa troca. Do que mais que eles gostariam que o Otávio trouxesse. Vamos fazer um quadro com o Otávio no futuro. Pra mim, tranquilo. Você quer deixar uma mensagem final? Você quer deixar um contato? Não sei se você está atendendo no consultório, né? A gente acabou não entrando nesses papéis, mas eu acho bacana falar sobre isso. Sim. Tenho o campo do atendimento também, estou fazendo. Antes disso, queria deixar a mensagem para o pessoal, que é sobre tudo isso, que é essas reflexões que trabalhamos aqui hoje, que se você quiser fazer amor a alguém, dê esse amor. Se você quiser dar paz, dê paz. Mas nunca espere que essa pessoa te devolva o amor e a paz da mesma grandiosidade que você entregou amor e paz. Porque você pode se decepcionar. Então nunca espere receber em troca a mesma coisa que você entrega. Tenha em mente que entregue o melhor que você pode. Porque lá no final, lá na saída, a única coisa que vai prevalecer nessa história é a sua consciência. É a minha, é a sua, Beth. É a consciência de cada um. E cada um tem a sua. Por isso, trabalhe essa consciência no mais alto nível possível. Será um prazer estar aqui em outras oportunidades. Para quem quiser, pode deixar os comentários. Eu vou responder, procuro o pessoal, vou às perguntas, eu vou tratando as respostas. Tem amorim.otavioaugusto, meu Instagram. Quem quiser também. Um novo formato que eu estou trazendo também para a minha mídia. Contem comigo, meninas. Será um prazer estar aqui de novo com vocês. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Beth? Nossa, eu tô levando daqui muita coisa que eu vou refletir, que eu vou tentar mudar, viu, Otávio? Muito bom tê-lo aqui. Que bom, Beth. E muito obrigada por disponibilizar o seu tempo, esse conhecimento profundo, assim, ouvir coisas aqui que eu não costumo ouvir por aí. Ah, que bom, Beth, que Acrescentou bastante a minha vida e acredito que é de todo mundo aí que vai nos assistir, né? Que bom, obrigado mesmo. Obrigada, e como sempre termino, namastê. Namastê. Obrigado, pessoal. Obrigada, Otávio.